Após recusar convite do PT para sair ao Senado com o apoio de Lula, Belivaldo disse que não vai ser candidato em 2022. Ó, glória. Além de recusar a proposta, Belivaldo foi enfático ao reafirmar que só discutirá sua sucessão a partir do final de setembro deste ano. Quem tiver com pressa, se candidate, frisou o governador em tom de insatisfação com as articulações petistas. A articulação sorrateira do PT foi revelada nesta terça-feira pelo próprio governador durante a entrevista ao jornalista Narciso Machado, no Jornal da Fã. Ok, abre aspas para o governador, né? Mandei dizer o seguinte: Belivaldo Chagas não será candidato a nada, absolutamente nada nas eleições de 2022. Belivaldo, deixa de caô que a gente sabe que você vai sair candidato. A gente sabe, eu sei que ele vai ser candidato. Vai que ele desiste. Só se o processo lá que bateu nas costas dele lá realmente for pra frente. Mas como nunca vai pra frente processo aqui no Brasil, é difícil pra político, né? Provavelmente ele saia candidato a alguma coisa. Ele só tá com raiva por causa da articulação do PT. Não, é porque ele não vai ter dinheiro pra campanha dele. Não, dinheiro tem, bicho. Dinheiro tem, sabe por quê? Mas ele não vai partir. Ele não quer gastar do dele, sabe, né? por que vai ter dinheiro? Pelo seguinte, porque Sergipe, você tem que ver que a política no nosso estado, ela não funciona com partidos políticos, é com grupamento. É grupamento. E hoje o grupamento de Belivaldo tá com um sério problema. Qual é o problema? Que não é tão problema assim. São muitos nomes. São muitos nomes, entendeu? Então você tem Mitidieri. Depois dessa vinda aí do ministro Rogério, né? Rogério Marinho, o nosso Laércio Oliveira, ele já falou, vou sair candidato. Ele já ficou, meu irmão, vou sair candidato. Então, assim, o que pra mim, o que tá acontecendo é o quê? É o ego. O cara tá lá naquela vaidade. Meu irmão, o que é que o PT tá fazendo? Os caras estavam pianinho aqui embaixo, só porque Lula tá dando as cartas por aí, tá ousado, vão querer passar por cima do nosso grupamento aqui. A questão toda é essa, que é o grupamento, ele se sentiu ofendido. Agora é uma grande possibilidade. Você acha que um cara desse não quer sair candidato a senador? Mas não ganha, né? A gente sabe Quem sabe? Belivaldo? Não sei, eu não sei. A política aqui, amigo, como eu falei, é grupamento. Se tiver algum sergipano assistindo aí, vocês comentem aí no Michel Notícias. Vocês também no nosso YouTube comentem se vocês vão votar em Belivaldo, se vocês conhecem alguém que ainda vota em Belivaldo. Porque é o pior governador da história de Sergipe. O cara conseguiu ser pior do que Jackson Barreto. E essa articulação aí, eu só podia ser o PT, né? Pra procurar Belivaldo Chagas pra sair candidato a senador na chapa de Rogério Carvalho com apoio de Lula. Você imagina o nível dos caras que o PT apoia, né? Apoia Belivaldo Chagas, pô, não, é um negócio que é surreal, entendeu? Só mesmo o PT, só mesmo Lula pra mandar um representante pra procurar Belivaldo Chagas pra sair candidato a governador com apoio dele, né? Pra você ver como é que tá o nível da política sergipana. Eu não vejo ninguém melhor pra ser representado pelo PT. Belivaldo. Não, mas observe, sempre houve uma parceria aqui. O PT já foi forte aqui no estado, aí acabou perdendo. Isso, mas é um estranho no ninho, nesse grupo. Essa movimentação toda, por quê? Porque o PT quer emplacar Rogério Carvalho. Ele quer emplacar. O grupo não tava olhando o Rogério Carvalho. Aí ele quer fazer o quê? Quer que Lula é um pick blinders. Lula fez o quê? Não, vou ali conversar com o Galeguinho. Aí ele chegou, Galeguinho, eu quero o meu menino aqui. Bateu nas costas de Rogério assim. Aí Rogério, tá bom, papai, bora. Aí, eu quero o meu menino aqui pra governador. Não, pra senador, não, governador. Rogério pra senador. Isso. E eu vou te apoiar de forma incondicional pra ser governador. Pra ser senador, desculpa, pra ser senador. Provavelmente a conversa foi essa. Agora o PT, ele sempre teve espaço. Agora tava um pouco apagado. Tá um pouco apagado. Agora, como eu falei, existe um grupamento, existe um grupo forte que os caras decidem na mesa lá, os caras que tomam conta de Sergipe, que são os donos daqui do estado, estão decidindo aí quem vai ser o próximo candidato a governador. Aí falou, você pega aqui, pô, eu gosto de Mitidieri, né? Mitidieri é um bom nome, é um menino novo, né? Podemos colocar esse cara. Aí tu olha assim, rapaz, eu gostei. Qual é o próximo nome que a gente tem aí? Rapaz, a gente pode pensar em Ulisses, né? Ulisses. Pode ser um bom nome. Os caras estão debatendo nesse ponto. Aí você pega o que eu falei agora,
dono da Multiserve, qual é o nome dele? Laércio. O Laércio Oliveira. E Laércio, aí o cara olha assim, Laércio não, velho, Laércio tem umas pautas completamente diferentes pra nós. A gente só tá aqui porque ele tem dinheiro, véio, tá no nosso grupamento. Os caras pensam assim, entendeu? Agora o PT, ele tem um nicho aqui. Não é tão forte assim, não tá tão forte, mas ele tem um nicho. Não, eu tô dizendo justamente isso, Feijô, que o PT, ele é um estranho no ninho nesse grupo. O PT, ele comandava com Deda, pra quem todo mundo se lembra, né? Deda foi o governador, e ele tinha como vice Jackson Barreto. Ele teve como vice, e Jackson Barreto teve como vice Belivaldo Chagas, ou seja, foi uma sucessão, uma linha sucessória desse grupo, só que o PT veio perdendo espaço, como você bem disse. Então, o PT ele se tornou um estranho no ninho dentro desse grupo. Não é à toa que para a prefeitura de Aracaju o PT lançou candidato. Então já estava vendo esse rompimento, e agora esse rompimento agora se concretiza, porque o PT ele quer manter seu espaço, manter seu poder, e na minha visão o Rogério Carvalho está no segundo turno se ele for candidato. Com o apoio de Lula, vai conseguir estar no segundo turno, e assim, a vaga que vai ser disputada aí vai ser desse grupo aí, do Belivaldo. O Laércio, disse que Laércio, espero que Laércio tenha a decência de romper com esse grupo de vez, né? E saia candidato de forma independente, com o apoio aí de Bolsonaro, certamente vai ter. Então, a segunda vaga vai ser disputada por o resto, né? Mas uma vaga já é de Rogério Carvalho, porque o PT também está tendo uma guerra interna para saber se vai Eliana Aquino, se vai Rogério. Mas qualquer um dos dois que for, né, tem aquele recalque, né, vamos usar a história do Deda de novo, porque Deda vai ser o... eu acho que a Eliana vai pra Federal. É meio complicado essa situação, porque eu tava aqui analisando. A gente não soltou aqui, infelizmente, na nossa realidade, um nome decente. A gente vem falando de Belivaldo, vem falando de Lula, vem falando de Eliana Aquino. Aí eu pergunto, quais são as contribuições que esse povo tem trazido, além de desgosto, desprezo e uma história mal contada? Eliana Aquino ascendeu na política nas costas de Deda, infelizmente. Belivaldo, nas costas de Deda. Jackson, Deda, pior ainda. É um grande problema. E o pior, pro Senado, que é uma especulação que já vem trazida, vem um cara que é um grande criminoso. Eu posso falar isso com maior propriedade. Foda-se, vai vir processo. Valdevan 90. Um cara que é extremamente ligado ao PCC. Infelizmente, já foi, inclusive, alvo de investigação da Polícia Federal. Foi preso por abuso de poder econômico na eleição de 2018. Impressionante. É difícil. É difícil na nossa realidade. Espero que as pessoas que estão nos ouvindo, elas tomem consciência de que nós estamos sendo mal representados. Por isso que Belivaldo não vai para senador, porque ele sabe que tem um páreo muito duro, né? Nessa que é o Valdevan 90. É um páreo duro, infelizmente. Pro governo do estado, realmente, eu também espero que Laércio Oliveira, ele rompa com esse grupo, uma coisa que eu acho muito difícil. Porque, infelizmente, é o dinheiro que manda. É o faz-me rir primeiro, né? Chegou o dinheiro, eu me alio a Lula, criminoso, eu me alio criminoso. É foda. Mas a gente tem que mudar essa realidade. Tem que mudar através da conscientização. É indo pra rua, é botando a cara a tapa e é batendo com esse grupo. Que a gente não consegue acabar com esse grupo sem luta. Exato. Rapaz, eu ainda... E sem uma certa união, né? Dentro da... Eu olho o que você falou aí, eu concordo contigo. Eu olho que a política que a gente vê é o seguinte, é da menos pior, né? É o menos pior. Então, nesse cenário todo, eu olho pra Laércio Oliveira como um bom nome. Nesse cenário eu olho porque, assim, ele encabeçou alguns projetos, né? Projetos interessantes, né? A lei do gás, foi ele que relatou, aquela reforma da terceirização, né? Foi ele que... Só que assim, eu vejo o grande problema de Laércio Oliveira, como a gente comenta, é a questão de ficar querendo agradar todo mundo. E a gente sabe, né, que tem as empresas aí ligadas a ele que tem contratos com o governo, contratos com a prefeitura, ele não quer largar esse osso, né? Então... Ele fica com o osso, ele fica com o osso. O que eu tô analisando é o seguinte, se você pegar, vamos observar o cenário. Aí você tem. A população adora eu concordo com você quando você fala que Rogério Carvalho, saindo candidato a governador, ele fica no segundo turno porque ele tem uma boa oratória e ele não tem escrúpulos para falar. Então ele é um cara que quando ele começa a discursar, você vê que ele discursa realmente
ele fala um monte de mentira Uhum. sem nenhum peso da consciência. E tem o certo? apoio de Lula. E que tem vai... um apoio de Lula que é muito forte. Lula tem 30%, ele consegue Certo. transferir pelo menos 20% aqui em Sergipe O pra Lula Rogério tem um Carvalho. poder. Eu fiquei impressionado na eleição de 2018 com a força de transferência, o poder que ele tem para transferir voto. Porque o cara tava dentro da cadeia, ele pegou o pior prefeito do Brasil na época, que foi Haddad, Conseguiu, E conseguiu- fazer e conseguiu, frente, né? Haddad, conseguiu colocar Haddad no segundo turno. Certo? No segundo turno. Aqui eu tenho certeza. Você tem uma galera radical e ele consegue colocar o cara. Então você pega. Eu vou votar. O prefeito de São Cristóvão aqui é um militante Lula livre, Eu né? não vou. Isso, Marcos. Oxe, Marcos Santana, ele ama Lula, ele tava defendendo. Ele tava defendendo o Rogério com unhas e dentes. Então você pegar eu vou deixar de votar, vou ficar em casa, vendo esse cenário caótico. Eu vou votar em Laércio. Eu vou votar nele. Porque o cara, pelo menos, olha, o cara trabalhou forte na lei do gás. O cara vem trabalhando forte na lei da. Qual o nome? Terceirização. Da terceirização, mas tem uma também que facilita a abertura de pequenas empresas aí que ele. MP. Isso. É um MP que sai Ele vem de trabalhando, Guedes, né? ele vem trabalhando forte nessa área. A gente não pode ter tudo, a gente não pode ficar que nessa galera essa nova esquerda do Partido Novo, que se o cara não consegue aprovar 100%, o cara não presta. Tipo, ou é tudo ou é nada. Uhum. Não, a gente vai pelo possível. É um grande risco essas Isso. pessoas que votam no Lula, né? E- São pessoas com problemas psicológicos. Isso. Inclusive tem uma pessoa que trabalha na área de psicologia que disse que, rapaz, eu vou parar de fazer análise, eu vou simplesmente fazer uma pergunta para definir se o cara é doido ou não. Você vota em Lula? Não, perguntar, você acha que Lula é inocente? E a pessoa diz sim, pronto, é doido. É Já doido. marca lá, já não precisa. Já dispensa toda uma análise. Facilita. Voltando para Belivaldo um pouquinho, veja, talvez você possa, você falou em relação ao Senado, talvez ele possa sair para deputado federal. Uhum. Talvez tenha isso essa não. possibilidade. Vida Sabe que por quê? segue, deixa Não, ele seguir. Veja, ele tá fazendo muitas parcerias. Ele pegou, com essa guerra toda interna, ele exonerou o Silvio Santos E botou um cara de André e Moura. colocou o cara de André Moura. Ele já fechou uma parceria com André Moura. André Moura, não sei se André Moura vai sair pra senador também. Outro que também. Entendeu? Não sei. Então, veja. Vocês estão, É o que vocês estão temos. acordando É um pesadelo, né? Rapaz, fala isso não. É o que tem cara que defende essa galera com unhas e dentes, entendeu? Então, assim, Parece que ele tá vendo um pesadelo. Cada nome que surge é um pior do que o outro. Rapaz, André Moura. É interessante falar sobre André Moura porque. Meu Deus do céu. André Moura é o típico hipócrita, igual a Edivaldo Nogueira, né? Igual a Marcos Santana também, né? De São Cristóvão. André Moura falou, até mesmo Edivaldo ratificou, né, depois, né? Que não tinha uma ligação sequer. Ele falou um dia desse. Que não tinha uma ligação, que não estavam mais tão juntos quanto antes, melhor dizendo. Eu estava recentemente acessando na internet, a internet, grande salvadora do discurso dos hipócritas. E aí eu vejo que André Moura, não tem muito tempo, tem 1 ano e meio isso, tinha aprovado uma emenda de 500 milhões de reais para Aracaju. Esse dinheiro não foi para Aracaju, tenho certeza. Porque a rua que eu moro, ela permanece da mesma forma que era há 20 anos. E vai permanecer assim. Passando por São Cristóvão, a gente vê a mesma coisa. Ruas que eu passei há 10 anos, elas permanecem da mesma forma. E é esse mesmo povo que diz, fora Bolsonaro, esse mesmo povo que diz, viva a ciência, viva o SUS, viva o Brasil, viva não sei o que. Puta, impressionante. Não privatiza a impressionante. Eletrobras, não privatiza os privatiza, Correios, né? não Porque privatiza. eles não querem privatizar pra poderem entrar lá pra roubar, né? O resto que tem. Vou falar em Correio. Interessante, Flávio. Olha, eu tocar nesse ponto aqui. Vamos polemizar um pouquinho, vamos esquentar a chapa. Teve gente que disse que conseguiu trazer um estudo dizendo que os Correios ele trouxe um lucro de 5,48 bilhões de reais pro Brasil. Eu fiquei, caraca, como é que Alessandro Vieira, o grande capitão CPI, o cara que consegue, que fala sobre as fake news, que diz que as fake news devem ser combatidas, não chega pra poder acabar com uma notícia dessa? Por quê? É só quando convém? É uma piada. É uma piada. Só dizer um recado aí, Belivaldo. Mantenha essa posição, não saia governador, vá curtir sua fazendinha lá em Simão Dias, né? Vida que segue. Deixe Sergipe em Sergipe paz. agradece, meu filho. Fique como você tá, que tá bom assim.